Olá pessoal, tudo bem com você? Eu quero falar que os vídeos anteriores também tá muito bom. Por quê? No primeiro vídeo eu falei de uma forma geral sobre a redação do Enem, que é a base que você precisa. Como é que você quer construir uma estrutura sem base? Vai cair. Então vai para o primeiro vídeo, construa sua base e vem agora construir sua estrutura. E a estrutura começa na introdução, que foi o segundo vídeo. E continua a estrutura no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2 e finalizaremos na conclusão. E hoje vamos falar sobre o desenvolvimento. Danilo, o que é desenvolvimento? Gente, desenvolvimento é a parte mais importante, é onde que você vai desenvolver, por isso o nome é desenvolvimento, a sua tese. O que é tese, Danilo? Vai para o primeiro vídeo, assiste o segundo vídeo e agora vem para o terceiro vídeo que você vai descobrir o que é tese e vai fazer muito sentido para você. Lembra que eu falei que tese é causa ou consequência? Se você não entendeu, você volta de novo lá no primeiro vídeo. Então, agora é a parte que você vai falar que você está certo, que o seu posicionamento está correto, que a sua visão está baseada com fatos que comprovem isso. Então, Danilo, como é que eu vou fazer isso? Então, nós iniciamos com um conectivo, que os próximos vídeos vão falar sobre isso, tá bom? Então, um conectivo para conectar a introdução. E eu gosto de começar, eu sempre falo, o que eu tô falando aqui é baseado no que eu aprendi, no que funciona para mim. Eu gosto de começar com uma frase de efeito. Exemplo, vamos escolher um tema como na outra, depressão. Eu falei que a redação do Enem nunca vai vir uma palavra, é sempre uma frase. E às vezes com as palavras que a gente nem conhece. Mas, enfim, depressão. Então eu coloco, primeiramente, vale salientar que a depressão é uma realidade da sociedade brasileira. Ponto. Uma frase de efeito. E agora eu começo a dissertar, e é a parte que você usa citações para isso. Então, por que a depressão é realmente uma realidade da sociedade brasileira? Qual que foi a causa que você colocou lá? Então você, no seu desenvolvimento, você tem que explicar o porquê que é a causa da depressão. No caso, na verdade, a depressão não tem causa, são fatores, né? Mas vamos aqui para seguir a linhagem que eu comecei no começo. Então, depressão. Causa. Você vai ter que explicar para mim por que realmente isso causa depressão, o que a depressão causa. Você vai explicar isso para o leitor. O leitor não sabe o tema, então você precisa mostrar para ele qual é o tema. Então vamos dizer, causa da depressão, no caso fatores, causa, né, que são os fatores. A depressão é causada pelo fato das pessoas sofrer um evento traumático. Ok, realmente. Mas me comprova que a depressão é um fator. Que esse fator, quer dizer, de trauma, coopera para a depressão. Me prove nisso. Então você pode citar dados estatísticos de pessoas que sofreram trauma e desenvolveram a depressão. Você pode citar frases de filósofos que mostram isso. Mas você precisa argumentar. Cuidado para o seu texto não ficar um texto expositivo. Danilo, o que é um texto expositivo? Teve uma época dessa caminhada que eu comecei, para comprovar a minha tese, a colocar vários dados. Então ficou uma exposição de dados e não uma argumentação, entendeu? Então você vai começar a falar, olha, a depressão, o trauma é um fator que causa a depressão, que coopera para a depressão por causa disso, por causa daquilo, por causa disso. E segundo o filósofo, segundo o psiquiatra, segundo o psicólogo, a depressão ela é uma doença silenciosa para muitas pessoas. Então, as pessoas que sofrem traumas, elas mudam o seu pensamento. As pessoas que sofrem traumas, elas, por exemplo, mudam o seu equilíbrio químico, ficam estáveis, e você começa a relatar, mostrar para o leitor que o trauma realmente pode cooperar para a depressão. É um exemplo, tá? Eu estou falando aqui de forma superficial. Você tem que entrar de forma detalhada, coesa e coerente, tá? Que a gente vai falar sobre isso também. Então, você no primeiro desenvolvimento, você fala sobre causa. Qual causa? A causa da tese que você falou. Então, o que causa a depressão? No caso, influencia fatores.
você vai começar a falar. Você vai ter que começar a evidenciar e argumentar e mostrar que você está certo. Então a causa, né? Agora vamos para o segundo desenvolvimento. O segundo desenvolvimento segue a mesma linhagem, mas se você usou uma consequência na tese, se você não sabe, volta ao primeiro vídeo, depois do segundo, e aqui nós estamos no terceiro, você vai falar sobre as consequências. O que a depressão causa na pessoa? Muitas pessoas elas perdem o prazer de fazer suas atividades, ficam sedentárias, e o sedentarismo ele traz várias consequências para as nossas vidas, saúde mental, física. Então, você pode falar que a depressão ela coopera para o sedentarismo e que pode desenvolver outros tipos de doença, como infarto, pode falar também sobre entupimento nas veias, né? Que está tudo tá tudo ali próximo. Então você pode começar a falar as consequências que a depressão causa. Por exemplo, as pessoas não começam a ter prazer pela vida. Então você começa a relatar isso. Tá, você relatou isso, mas da onde você tirou isso? Com base. Então use dados estatísticos. Você vai ter os textos motivadores da redação que você pode usar. Então vai mostrar que, se eu não me engano, é 30, não sei, não vou confirmar. Mas há uma porcentagem de pesquisa pelos especialistas que mostra que muitas pessoas desenvolverão um quadro ou algo psíquico, emocional durante a caminhada da nossa vida aqui na Terra. Então você pode falar isso. Segundo pesquisas feitas pela OMS, o que é a OMS? Organização Mundial da Saúde. Segundo pesquisas da Organização Mundial da Saúde, muitas pessoas ao longo das suas vidas desenvolverão depressão. E você vai começar a falar isso, porque existe pessoas que não praticam atividade física, que não se alimentam bem, que você pode colocar na causa também, né? E, consequentemente, desenvolver outras doenças. Então, você precisa comprovar isso para o leitor. Comprove que sua tese está correta. E é na parte de desenvolvimento. Danilo, mas como é que eu começo o segundo desenvolvimento? O primeiro você começa, primeiramente, vale salientar que a depressão é uma realidade dos dias atuais. Pode ser assim. Já no segundo eu começo com uma frase de efeito também. Mas eu não uso primeiramente, eu uso ademais. Porque eu quero acrescentar uma informação. Eu queria, como se eu dissesse, além do que eu falei, professor, eu tenho mais para falar. O ademais ele tem significado. Então, além disso, ademais também. Vamos falar em outro vídeo. Ademais, vale salientar que a depressão ela traz várias consequências para a vida do ser humano. Ponto. Então você continua a falar sobre essas consequências que você falou na tese, lá na tese. Não esqueça de falar a sua citação que teve na tese. Você precisa trazer a sua tese. Além que você pode acrescentar informações de outros tipos de consequências, mas a consequência da tese precisa estar lá. Do mesmo jeito é o desenvolvimento da causa. Se você falou que a causa da depressão é um trauma, por exemplo, na infância, um exemplo, você tem que colocar esse trauma da infância dentro do seu desenvolvimento 1. Além que você pode acrescentar outros tipos de causas, outros fatores. Mas o que você citou lá precisa estar lá dentro, enfatizado, com mais atenção e mais detalhado. Então você pode citar filmes, você pode citar novelas, você pode citar seriados, você pode citar documentários, você pode citar livros, você pode citar filosofia, sociologia, história, biologia, você pode citar física, você pode citar qualquer coisa que tenha base científica. Então eu já citei a lei de Newton, eu já citei biologia, eu já citei fato histórico, eu já citei filósofo, eu já citei também médicos. Então assim, vai depender muito do tema e da sua área de conhecimento. Por isso, estude, busque conhecimento, busque entender. Então nessa conclusão, no desenvolvimento, você precisa comprovar que você está certo. E para você comprovar, você vai usar essas fundamentações que são as citações. Então você precisa citar porque vale ponto. Você precisa, não é opcional. Não, você precisa, para tirar uma nota boa, precisa citar outras áreas do conhecimento. Por isso eu gosto de citar na introdução, no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, citações. Tem muitas pessoas que não gostam de fazer na introdução, mas eu nunca perdi ponto para ir com isso.
Eu nunca fui corrigido dos corretores por isso. Já na conclusão, não cite nada e a gente vai falar no próximo vídeo, tá bom?